Após a compra de 44 bilhões de reais, e mesmo com... É reais ou dólares? É dólares, né? 44 bilhões de dólares, perdão. E mesmo com todo o boicote pelos opositores ao empresário, Musk está conseguindo transformar a rede social na praça pública global, como avisou que faria. E é engraçado, porque lembram que a gente comentou aqui, e eu quero fazer uma rodada com vocês, breve, mas ele abriu os armários da sede, um monte de camiseta woke. E muita gente nem sabe o que era woke, né? Woke é a mentalidade regressista, a gente chama de regressista. São os esquerdinhas aí, mimizentos, que brincam de identitarismo o tempo todo, totalitário. É o mimizento totalitário, né, Adriles? É o mimizento totalitário que tolhe a gente até hoje. Escandalosos. Eles são escandalosos. E o Elon Musk demitiu, ele fez uma entrevista com o Tucker Carlson, onde ele explica que ele demitiu 80% do staff. Ou seja, o cara demitiu, a cada 5 funcionários ele demitiu 4 e a empresa cresce ainda. Vejam só, ao que se dá isso? Você acha que essa é uma forma de o Elon Musk provar que as empresas não podem se submeter à cultura woke? Que elas conseguem persistir, sobreviver? Vou passar para o Suano. Vai para o Suano, então. Olha, eu estou tendo muito cuidado para escolher as palavras, porque... Mas é fácil falar. Mas é fácil falar. Tem que ter, é maravilhoso o que você falou. Tem que ter muito cuidado. Vamos colocar na seguinte perspectiva. Primeira coisa, ele colocou luz numa caixa cheia de escorpião. Na hora que você coloca os escorpiões, se mexem e fogem. Quem são esses escorpiões? São esses lacradores? Vamos colocar da maneira mais certa. Mas isso está dentro de uma lógica de como você, não é controlar a economia global não, mas de como que você pode controlar a mente coletiva no mundo inteiro. Você tem um conjunto de valores que estão sendo jogados fora para a sobreposição de outros valores, que é um valor relativista. Chegou-se à conclusão de que cada pessoa pode ser um portador de um valor individual que ele cria, esquecendo que tudo isso vem da cultura em que ele está, tudo isso vem pela maneira como ele se insere numa sociedade que só existe porque tradições a construíram. O que é uma sociedade? São pessoas distintas que até mesmo se odeiam, mas elas são obrigadas a viver e a ter ação coletiva porque elas têm valores, pilares comuns, que elas acreditam que são suficientes para preservar o equilíbrio da sociedade. Isso aqui é o Estado, né? Mas olha que coisa curiosa, porque quando você coloca o Estado, você pode até entender o Estado como um conjunto de funcionários que gosta de mandar nas pessoas, como o Estado... A deturpação do Estado do Brasil. Não, né? mas aí você entender o Estado como esse conjunto de valores, Sim. dentre os quais tem os valores que dizem a respeito do poder e relações de poder. Ponto. Mas por que eu estou dizendo isso? Um dos elementos essenciais que foi trazido é uma forma de gerenciar as empresas que está hoje configurada, aí eu vou tomar pancada de tudo quanto é lugar, na sigla que é o ESG, que é meio ambiente, social e governança corporativa, com elementos que são exigidos para garantir que essa empresa, para ela ser uma empresa limpinha, ela tem que cumprir determinadas metas, determinados objetivos, determinadas exigências que estão na lógica desses novos valores que estão se sobrepondo aos valores antigos que não produzem sociedade. Com todo respeito, nós só existimos por causa daqueles valores anteriores, que foram eles que fizeram a sociedade estar aqui. Quando você coloca uma empresa como o Twitter, ele poderia funcionar com relação à preservação desses valores do ESG, ou dessa cultura woke, ou desses indivíduos que aí estão. Por qual razão? Porque ele tinha força, mas exatamente esses elementos são utilizados pelos grandes para não permitir que os médios possam entrar na competição numa sociedade liberal e um capitalismo competitivo real. Aí vem o Elon Musk. Por que ele é uma figura tão curiosa e tão espetacular, tal como você falou? Ele é uma luz que aparece nesse túnel que está cada vez mais profundo, inclinado e escuro. Por qual razão? Ele mostra o seguinte: o capitalismo real, concreto, ele pode funcionar exatamente pensando naquilo que é a lógica do capitalismo. Você tem uma empresa que seja eficiente no processo, eficaz nos resultados, com transparência, que é o que você precisa, com quadros técnicos adequados
e não com indivíduos que são colocados para cumprir um conjunto de exigências de valores que vem, sabe lá Deus de onde, mas que vem para tentar dominar uma sociedade com a sobreposição dos valores. O Elon Musk, ele é esse herói... Oi? Nada. Ele é esse cara que se torna um herói para o século XXI, porque ele está mostrando, olha como eu posso provar que vocês estão errados. Com 20% dessa quantidade de inúteis que nós tínhamos, eu consigo fazer com que a empresa se sustente, aumente o seu faturamento, cresça e produza aquilo que ela propõe. O que é uma rede social? É a praça pública do mundo contemporâneo. Qual é, se você pegar um plano de negócio, ou você constrói uma empresa, você coloca o objeto social da empresa. Pega um plano de negócio, você coloca o objetivo da empresa. Para que existe uma rede social? Ela existe para ser uma praça pública, onde as pessoas vão falar. É esse o objetivo. O objetivo da rede social não é só uma escola de doutrinação. Para isso você vai fazer um partido político, para isso, com todo respeito, não é o caso, faça uma igreja tosca, porque a igreja não, a gente tem que... Tosca, não, faz uma igreja... Não, mas não é porque eu sou católico, apostólico romano. Não, porque eu sempre tenho medo... Eu não estou cutucando a vida. Várias metáforas religiosas. Não. Eu não estou criticando. Sabe qual é o... Sabe quem que eu estou criticando? Aquele cara que pode achar de alguma maneira que eu posso estar falando da nossa religião. Tem gente que usa e lança mão. Mas eu quero... Porque a igreja é a assembleia, é a eclésia. É isso que significa. Então qualquer indivíduo pode montar uma assembleia e dizer que recebeu uma verdade revelada. Uma verdade absoluta. E faz como os comunistas fazem, que a verdade absoluta veio pela razão de um maluco. E é uma verdade social, coletiva e falsa. Eu queria pegar o gancho do comentário brilhante do Marcelo Solano e dizer o seguinte. O Elon Musk realmente é um homem com uma visão, é um visionário, é um empreendedor nato, ele consegue empreender como ninguém, não é à toa que é o homem mais rico do mundo hoje, mas ele é um humanista em se fazendo isso? Transversalmente, sim, mas não. Ele usa a principal moeda do mercado do capitalismo, que é o quê? Liberdade. Isso. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de palavra. E é uma coisa que está em escassez hoje no mundo do capitalismo e que as pessoas têm sede disso. As redes sociais, como o professor bem disse, foram criadas para ser o quê? Uma praça pública. Pela primeira vez, e eu acho que é a maior revolução nos últimos anos, contemporaneamente, em que o homem do povo fala por si mesmo. Ele não precisa de um intérprete, ele não precisa de um tradutor, ele não precisa de um chefe de Estado para falar por ele. Não é à toa que a geopolítica mundial, nos últimos 6, 7, 8 anos, mudou completamente. Foram eleitos, eu não estou nem entrando no mérito e no caráter desses líderes como, sei lá, o Erdogan, Boris Johnson, o Donald Trump dos Estados Unidos, Bolsonaro, pessoas que não tinham nenhum tipo de estrutura e aparato político, não tinham prestígio político e ascenderam exatamente por meios, em grande medida, das redes sociais. Olha, o Olavo de Carvalho tem um vídeo dele circulando, em que ele é profético, ele fala, você acha que vão deixar essa liberdade vigir por muito tempo nas redes sociais? Você acha que o establishment social coletivista desse progressismo que domina as instituições, porque é um discurso fácil, palatável, de você culpar o outro, né? Isso vende para jovem, vende também como moeda de troca dentro do mercado de capital, por mais paradoxal que seja. Quem quer acabar com o capitalismo se usa do capitalismo para vender uma imagem identitária, essa cultura woke, negros contra brancos, mulheres contra homens, heterossexuais contra homo, você contra a família, ou seja, tudo isso vende, é fácil, é palatável. E tudo isso cria uma moeda opressiva que cala a liberdade. E as grandes elites, entre aspas, pseudo-pensantes do mundo, os grandes oligopólios de empresas e as próprias redes sociais com seus CEOs se voltaram nos últimos anos exatamente contra o princípio que eles, sem querer, liberaram, que é a liberdade da expressão do homem comum, e querem tolher essa liberdade do homem comum para impor essa agenda woke goela abaixo. Com exceção do Twitter, Facebook, o Instagram, todas as redes sociais, aliás, todas, parece que tem muitas, né? Tem duas. Ou seja, exatamente porque esse oligopólio não deixa que outras redes emerjam e sejam facilitadores da liberdade do homem comum. Essas outras duas redes sociais solapam a liberdade.
Eu tô congelado no meu Instagram há meses. Eu, eventualmente, ganhei um processo recentemente no Instagram por shadow ban durante todo o período eleitoral que me tolheu na minha campanha. Todas as pessoas de direita do Brasil, praticamente, que são influenciadores ou jornalistas, estão em alguma forma de shadow ban. Ou seja, a liberdade é um ato exclusivo hoje do Twitter do Elon Musk. Então, a pessoa que sabe que ali ela vai ter livre opinião, livre expressão, pelo menos enquanto não aprovar essa PL maluca de censura, ou o governo não tolher totalmente a liberdade de expressão do Twitter ou de qualquer outra rede social, ou do próprio Google, o Twitter hoje é um refúgio de liberdade. Então, assim, é uma coisa simples que o Elon Musk percebeu. E, Adriles, ele dá aquilo que as pessoas querem. Exato. Que é liberdade.